Crespo dá aval por reforço no São Paulo. Tricolor acerta contratação de joia. Vamos falar sobre isso, vamos falar muito também sobre a vitória do São Paulo ontem para cima do Atlético Paranaense e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. O Tricolor venceu ontem 2-1 aí o Atlético Paranaense. Infelizmente tomamos aquele gol ali no finalzinho. Aquele gol que deu aí uma desanimada, né, cara? Aquele golzinho que o São Paulo tomou deu uma desanimada. A verdade é essa, São Paulo venceu. O São Paulo fez um jogo aí, na minha opinião, ok pra bom, tá? Não foi do nível do jogo contra o Fluminense, do jogo contra o Corinthians, não foi nem questão de desempenho, de qualidade e nem questão de ritmo, né? O São Paulo não jogou naquele ritmo, pelo menos, né? No começo já teve o São Paulo imprimindo aquele ritmo, aquela intensidade, depois foi caindo aí ao longo do primeiro tempo, que acho que é até algo natural, né? Eu não sei se é porque o São Paulo entrou em campo com uma base ali que já vinha jogando, né? Que já tem um desgaste dos últimos jogos, ou o São Paulo, principalmente depois que fez o primeiro gol, deu aquela seguradinha, aquela administrada, que isso acontece muito, né? Os times estavam ganhando o jogo, então dá uma diminuída no ritmo, né, cara? Abaixa o ritmo aí, para não se desgastar tanto. Isso acontece, né, com todos os times aí, né, dependendo aí do contexto, evidentemente. Como eu falei, o São Paulo fez um jogo ok para bom, né? Fizemos 1-0 no golaço do Pablo Maia, numa baita de uma jogada construída ali do Enzo com o Ferreirinha, né? Que o Enzo e o Ferreirinha faz ali uma tabela, né, cara? O Enzo dá o passe pro Ferreirinha, o Ferreirinha recebe e espera a ultrapassagem do Enzo. Ele ultrapassa, dá o passe pro Marcos Antônio, que chuta, bate no zagueiro, sobra para o Alan Franco ajeita o Pablo Maia de primeira, faz um golaço, 1-0 para o São Paulo. Pablo Maia voltando a fazer um gol pelo São Paulo para dar confiança, moral para ele, né? Cada vez ganhar mais ritmo de jogo para ver se ele consegue jogar naquele nível que a gente já viu ele jogar aí em 2024, 2023 e tudo mais, né? Aí o que acontece? São Paulo fez 1-0 no primeiro tempo, né? Em questão de volume, dominou completamente, né, cara? Não sofreu em nenhum momento. No segundo tempo, o Atlético Paranaense faz algumas mudanças no segundo tempo e eles ficam um pouco mais com a bola, fica um jogo mais equilibrado em questão de volume, né, cara? O segundo tempo teve pouquíssimas chances aí de gol. O São Paulo voltou ali, como eu falei, mais administrando, né, cara? O Atlético ficou um pouco mais com a bola, mas em nenhum momento o Atlético aí levou perigo pro gol do São Paulo, só o gol, que foi um lance completamente isolado, né? Então, segundo tempo ali, alguns meses até feio, né, com pouca chance de gol, o São Paulo com a bola, né, um perde e ganha pra cá, o São Paulo tá com a bola, perde a bola, o Atlético também tá com a bola, um perde e ganha nada no meu campo, né, cara, uma boa partida do segundo tempo, os dois times ali com um pouco de volume, mas também sem criar aquela chance, né, uma chance clara de gol, não teve no segundo tempo, entendeu? E em nenhum momento do segundo tempo, por mais que o Atlético tivesse a bola em alguns momentos, não pressionou o São Paulo que levasse perigo, né? Por exemplo, o Jandré acho que não fez nenhuma defesa no jogo, né? Acho que fez 0 defesa no jogo. Aí a gente faz o segundo gol, né? Tava 1-0 pra gente, a gente falava, pô, tem que fazer mais um golzinho para levar pelo menos 2 de vantagem lá pro jogo de volta. Aí o São Paulo faz o 2-0, né, cara? Numa jogada espetacular do Rodriguinho, né? Que ele recebe no lado direito e invade a área e dá o passe pro Ferreirinha finalizar de primeira e fazer 2-0. E o que acontece? Quando a gente faz o segundo gol, cara, tipo assim, era muito visível, até foi falar disso na transmissão do jogo, que o Atlético Paranaense sentiu o segundo gol do São Paulo. Os caras, desesperaram, né, cara? Os caras sentiram o gol do São Paulo e, tipo assim, quando a gente faz o 2-0, porra, os caras perdendo a bola, né, um monte de saída de bola errada do Atlético Paranaense. Antes da gente fazer o segundo gol, o Atlético até conseguia ficar com a bola, trocar a passe ali, ter um pouco de volume, não criava nada, mas conseguia ter volume. Depois que a gente fez o 2-0, os caras iam entrar ali em parafuso ali, ficaram perdidinhos. Aí a gente teve algumas situações que poderia ter feito o terceiro gol, teve algumas finalizações ali pra fora, teve uma bola do Enzo Dias que foi na trave, tu fala, cara, pô, os caras sentiram o gol, tem que fazer o terceiro pra já matar essa eliminatória aí. Aí aquele negócio, a gente tava esperando já o terceiro gol, aí a gente vai lá e toma 2-1, né? Então a gente poderia ter ido para o jogo de volta com 3 ou mais gols, né? Que era algo que estava se desenhando quando a gente faz o segundo gol, era o terceiro, era o quarto, a gente vai e toma o gol 2-1, vamos levar só um gol de vantagem para o jogo de volta, né? E uma coisa que me incomodou aí foi o seguinte, quando o São Paulo faz o 2-0, depois começou a ter muita firulinha, muita passe de letra para cá. Pô, teve um lance, cara, no lado esquerdo, que tinha 3 jogadores do São Paulo trocando passe, os 3 deram passe de letra seguido. Um deu passe de letra, outro foi de letra, outro foi de letra. Tipo assim, uma firula danada, né, cara?
E tipo assim, 2-0 é um ótimo placar? Um ótimo placar. Mas não tinha nada definido. Tanto que os caras fazem 2-1 e tá tudo em aberto, né, cara? Tá 3-0, 4-0, 5-0. Aí faz firula, irmão. Faz o que quiser. Toca bola pro lado e pro outro, faz aniversário de bobinho. Mas, cara, tá 2-0. Tem que imprimir aquele ritmo pra fazer o terceiro gol. E quando o São Paulo faz o segundo, até teve chance, mas teve muita firulinha. Os caras do São Paulo, 2-0. Tamo tranquilão. Vamos trocar passe aqui, parte de letra pra cá, tabela pra cá. Né? E eu achei que teve muita firulinha ali de alguns jogadores do São Paulo quando a gente faz o segundo gol. Isso eu não gostei, né? Porque se tiver 5-0 aí beleza, 5-0 acabou. Dane-se, você fala o que vocês quiserem e acabou o jogo. Mas 2-0 não, né? Aí os caras fazem 2-1, deixa tudo em aberto aí pro jogo de volta. Né? Então achei que foi um jogo ok para bom do São Paulo. Não sei se o São Paulo, né, principalmente na segunda etapa, o time cansou, né? O time cansou, não conseguia ali ter aquele ritmo que teve no primeiro tempo, ou se os caras se preservaram. Se o time se preservou aí, não sei dizer o que foi, mas o São Paulo diminuiu claramente o ritmo que teve no segundo, que teve no primeiro. O São Paulo não conseguiu imprimir esse ritmo no segundo tempo, né? E vencemos aí por 2-1. Óbvio que sempre o mais importante é vencer o jogo, né, cara? Vamos levar um golzinho aí de vantagem para lá, mas a diferença é que foi o jogo, em questão de volume, era para ter feito mais gols. O São Paulo, aí teve, né, até a gente fazer o primeiro gol especialmente, o São Paulo teve dificuldade para criar jogadas, principalmente pelo meio. O São Paulo teve muita dificuldade para jogar pelo meio. E o São Paulo com dificuldade para criar no meio, cara, quem se destacou muito com isso foi o Ferreirinha, né, que fez muitas jogadas pelo lado direito e pelo lado esquerdo, né, cara? Ele jogou no lado, depois foi jogar no outro, ele caiu pelos dois lados aí na ponta, e ele fez várias boas jogadas e para mim, indiscutivelmente, foi o melhor em campo. Para mim, não tem nem debate que ele foi o melhor em campo. E o São Paulo com dificuldade para criar no meio, ele conseguiu fazer boas jogadas pelo lado, pelos dois lados do campo. Tanto que o gol do Palmeiras começa também na jogada dele com ele no lado esquerdo. Né? Ele teve outras jogadas aí também. E o São Paulo, a gente joga com meia que, pelo menos, né, vinha sendo o Alisson. E ontem o Alisson foi pro banco e começou o Rodriguinho. Né? Então a gente já tem naturalmente uma dificuldade para criar pelo meio. Não tem o Oscar, Matheus Alves foi embora, o Alisson veio jogando nessa posição. E ontem quem começou foi o Rodriguinho, que no primeiro tempo não conseguiu fazer muita coisa. E ainda, né, além do fato que a gente já tem essa dificuldade natural para criar pelo meio, por causa dos desfalques nessa posição, o Atlético Paranaense entrou para congestionar o meu campo. Né? Os caras povoaram o meu campo e pela parte do Atlético fizeram isso bem, porque eles conseguiram dificultar o São Paulo jogar pelo meio. Os caras congestionaram o meu campo e conseguiram. Acho que até o Odair Helman, nessa estratégia de dificultar o São Paulo jogar pelo meio, foi um sucesso. Dificultaram muito aí, principalmente na segunda etapa. Deixa eu pegar aqui a escalação do São Paulo, né, cara? Acabei que eu nem peguei. Pra gente falar aqui de alguns jogadores, porque tivemos aí, Mike jogou, Jandrei jogou, né, rapaz? Todo mundo, meu Deus, o Jandrei jogou. E, cara, o Jandrei é complicado. Pô, Gabriel, nem falhou no gol. Eu não falei que ele falhou no gol, né? Mas foi uma bola no gol e ele tomou. Isso é um fato. E outro ponto, né? Vai cobrar tiro de meta, dá no pé do jogador do Atlético Paranaense. Como é irritante isso, né, cara? E parece que todo jogo que ele joga, ele tem que, irmão, pegar a bola e dar no pé do jogador do Atlético Paranaense, cara. Vários lançamentos aí, né, cara, errado, tiro de meta. Teve uns dois que ele foi... Teve um, cara, especialmente, que, tipo assim, ele foi cobrar o tiro de meta, né, a bola foi à minha altura no pé do Patrick, né, do Patrick Choco, que jogou no São Paulo e eu estou no Atlético Paranaense, né, cara? Então, é tipo de coisa aí que irrita muito e que gera um desgaste da torcida com ele, porque ele tá há muito tempo fazendo besteira há muito tempo. Então, esses passes, esses lançamentos aí, esses tiros de metas errados é muito e muito irritante. Né, Jandrei, cara, não foi falha no gol, não, mas foi uma bola no gol e tomou o gol. Então, não foi bem, né, cara? Não foi bem. Sabino, o Arboleda e o Alan Franco fizeram um bom jogo. Sabino fez um jogo bom, mas vacilou na hora do gol. Né? Vacilou na hora do gol. Aí ele e o Wesley, especialmente, foi um apagão na defesa do São Paulo na hora do gol, mas especialmente no lado esquerdo, que é onde foi construída a jogada do gol do Atlético. Então o Sabino fez um bom jogo, mas deu mole aí no gol do Atlético. O Cédric Soares fez um jogo aí, ok, é aquele negócio. Defensivamente ele vai bem, ofensivamente ele oferece muito pouco. Do outro lado, o Wayne não deu nem para avaliar, porque infelizmente se machucou, torcer para não ser nada grave, né? Guardar aí mais informações durante o dia. Marcos Antônio, para mim, também jogou muito bem, mais um ótimo jogo do Marcos Antônio. Pablo Maia, além do golaço, fez um bom jogo, depois foi cansando, né? Foi substituído, mas enquanto ele estava inteiro, cara, estava jogando bem, gostei do Pablo Maia. Rodriguinho teve altos e baixos, fez pouca coisa ou nada no primeiro tempo,
No segundo tempo soltou um pouco mais e deu uma baita assistência, né, cara? Então, um jogador que começou ontem como titular, acho que foi correto, né? Esperar agora o Crespo dar mais oportunidades, dar mais sequência aí para o Rodriguinho e deu uma assistência espetacular. Ele ainda oscila muito, né, cara? Por um lance que ele faz uma jogada igual ele fez, outro lance é uns passes bem bobos, né? Ele oscila muito dentro do mesmo jogo, né? Então esse eu acho que é um problema que ele tem que resolver, mas que faz parte também, né, cara? Um jogador que ele, querendo ou não, ele é imaturo ainda, né? Ele precisa de maturidade, de sequência, de experiência, né? Para ele melhorar esses aspectos. Aí, né? Quem faltou aqui? Ferreirinha, para mim, o melhor em campo, jogou muito bem, fez várias boas jogadas, né, cara? Ele conseguiu fazer o segundo gol aí e ainda participou do começo da jogada do primeiro gol, né? O lançamento que vai para o Paulo Maia fazer o gol, né? Começa numa jogada dele com o Enzo Dias. Então, jogou muito bem, né, cara? Gostei muito. Tipo assim, parte muito boa dele, cara. Tipo assim, ele jogou bem do começo ao fim, pô, deu um passe espetacular pro André Silva no fim do primeiro tempo, né, cara? O jogador do Atlético tava com a bola, dá o passe errado pro Ferreirinha, o Ferreirinha dá um passe, irmão, um tapa nojento. Pô, lindo passe que ele deu para deixar o André na cara do gol, só que o André finalizou mal pra caramba e acabou, né, que, né, chutou mal pra caramba nos pés nas mãos, na verdade, aí do Santos, que não teve nem muita dificuldade para fazer a defesa. Aí, e se o André Silva que jogou mal pra cacete, né, cara? Pô, foi fazer algumas jogadas fora da área, errou muito passe, conseguiu fazer nada. E teve uma bola que foi essa que eu falei do Ferreirinha, que ele saiu na cara do gol. Foi o último lance do primeiro tempo e ele errou, né? Então foi mal pra caramba aí. Um dos piores em campo, se não for o pior, o André Silva foi o jogador certamente que mais errou aí. E muita gente reclamando do Enzo Dias, cara, mas não achei que o Enzo Dias fez um jogo ruim, não. Também vacilou no gol, tem que ressaltar isso, mas não achei que ele fez um jogo ruim. Aí não achei que foi ok. O Mike fez a sua estreia, né? E assim, desempenho, ok, errou alguns passos ali, parecia estar nervoso em alguns momentos, que eu acho que é normal porque era a estreia dele com, 40 e poucas mil pessoas no estádio, que isso é natural, não tem o que falar. Questão de desempenho, eu achei que foi ok. Duas coisas que eu achei muito nítido nele, muito. Completamente sem ritmo de jogo e muito lento, tá? Tipo, você vê claramente que ele tava fora de ritmo e muito, muito lento, né, cara? Muito lento mesmo, só que eu acho que isso aí é até esperado, porque vale lembrar que ele tá voltando de uma lesão, então é natural ele tá mais lento naquele ritmo de jogo aí que os outros jogadores estão. Fora que ele tá nervoso por ser estrela, então você engloba tudo isso aí, foi a atuação aí, eu acho que ok, não achei que ele jogou mal, não achei que foi ok aí, e espero que o Crespo continue dando oportunidades para ele, né, porque o moleque merece aí, e ao longo do tempo que ele vai ganhar oportunidade, certamente ele vai jogar melhor. Lúcio entrou na preguicinha, rapaz. Tem umas bolas ali que ele recebeu ali no meio, né? Que ele esperou no pé, né? O zagueiro antecipou e tomou a bola dele. Entrou na preguicinha. O Luciano foi também entrando na preguicinha, dando passinho de letra, né? Foi um dos que estava fazendo firulinha quando entrou no segundo tempo. Aí, e o Bobadilha entrou no finalzinho, mas o Bobadilha também não fez muita coisa, entrou aí. Foi ok, né? O Bobadilha, né? Enfim, é isso. 2-1 São Paulo. E bora falar agora aí sobre a coletiva, tá, do Crespo. Vamos lá. O São Paulo venceu o Atlético Paranaense com gols de Pablo Maia e Ferreira. O segundo gol com uma linda jogada de Rodriguinho. O técnico Hernan Crespo fez questão de exaltar a importância dos jogadores que surgem de Cotia. Ele falou o seguinte, abre aspas. Pessoalmente, sou muito contente com o Rodriguinho. O importante é não esquecer que fomos nós que o subimos há 4 anos, com Pablo Maia, Beraldo, Patrick, né, o Patrick Lanza. Acreditei há 4 anos. Eram garotos e ver a realidade deles agora é algo que me deixa muito contente. Eles merecem. São boas pessoas e atletas. Se continuarem, é um bom caminho. Assim como estou feliz pelo Mike, que fez a sua estreia hoje. Estou acostumado com isso. Igor Gomes, Gabriel Sara, Lisiero, Luan e tantos outros. A ideia é promover porque merecem e não porque vem de Cotia, porque merecem jogar. A gente quer dar espaço para quem merece. Não interessa se é de Cotia, se é brasileiro, se é estrangeiro. O importante para mim é estar bem, fecha aspas, para o Crespo. Gosto da declaração, porque é isso, cara. Se algum moleque da base estiver bem e o mais experiente estiver mal, tem que jogar o da base porque ele está bem. Porque o que importa é o São Paulo. Tem que jogar quem está melhor. Não importa se é brasileiro, estrangeiro, né? Se é de Cotia, se é o maior salário, não importa. Né? Tem que jogar quem estiver melhor porque o São Paulo é mais importante. Aí. Apesar da vitória, o Crespo fez questão de dizer que não está nada definido na Copa do Brasil. Abre aspas para o Crespo. Nosso grupo gosta do jeito que estamos jogando, mas temos que ter tranquilidade.
pois ainda não ganhamos nada. Temos um jogo de volta importante. Estamos felizes, mas tem um segundo jogo. Tem que ter calma e começar a pensar nisso. O time jogou bem, merecia uma diferença maior, também acho. Não aconteceu, mas faz parte. No mata-mata é importante quando ganha, mas vê na volta se vai ser suficiente ou não. Mas a sensação de que foi pouco, fecha aspas, para o técnico Hernan Crespo. Também acho, por mais que o São Paulo não fez aquele jogo exuberante, né, que fez contra o Fluminense, contra o Corinthians, a gente fez um jogo aí para ganhar demais. Pelo menos por 2 gols aí, o São Paulo merecia ter ganho, tá bom? Ele até citou na primeira declaração que eu li aqui sobre o Mike, né? Ele até falou sobre ele estava falando sobre o Rodriguinho, né? E sobre os garotos de Cotia em geral, ele até citou o Mike, né? Depois perguntaram sobre o Mike em específico para ele falou o seguinte, abre aspas. Ele chegou aqui, é uma posição que tem espaço. Não temos muitos laterais direitos, mas é não pretender dele muitas coisas. Vamos deixá-lo jogar. Que treine bem, ganhe espaço e, nesse caso, uma dificuldade no elenco fez com que ele pudesse jogar, fecha aspas. É verdade. Espero que as próximas oportunidades, né, ele melhore, evolui aí, né, que ganhe ritmo também, porque ele vai ter algumas oportunidades, porque a gente só tem um Cedric, né? Então ele obrigatoriamente vai ter algumas oportunidades e que ele abrace essas oportunidades aí, tá bom? Foi perguntado para ele de novo sobre o Lucas Ferreira, que de novo não entrou em campo. E ele foi curto e grosso. Abre aspas. Tem que trabalhar igual o Ferreirinha e esperar para ver. Fecha aspas. Curto e grosso. Tem que trabalhar igual o Ferreirinha. Né? Então, seu Lucas Ferreira, vamos correr no treino. Não sei se quando ele fala que tem que trabalhar, não sei se ele fala no sentido de que tem que correr mais, ter mais vontade, né, cara? Ou se o cara só tá abaixo mesmo. Pô, ele tá abaixo fisicamente, não tá no ritmo dos outros, né? Então é bem interpretativo isso aí. Né? O cara não tá bem fisicamente porque ele voltou de lesão, ou o cara tá correndo menos, né? Então é bem interpretativo isso aí. E óbvio que foi perguntado para ele também sobre a ausência do Rafael e a escalação do Jandrei entre os 11 iniciais. Ele falou o seguinte, abre aspas. Nesse caso foi por prevenção, pois sabemos que os goleiros têm que jogar. Não só porque merece, mas também por outros motivos, como por exemplo suspensão. Hoje achamos que era um jogo para ele ter ritmo, ele, o Jandrei, fecha aspas, para o Crespo, né? Então ele falou que foi mais por prevenção do Rafael, né? E que os goleiros têm que ter ritmo, por isso, né? Que foi um bom jogo aí para poder escalar o Jandrei, né? Enfim, complicado isso aí, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui, rapaziada. O negócio é o seguinte, São Paulo tá no mercado em busca de reforço e precisa de contratações, né, cara? O time precisa de reforço aí. E seguinte, ó, segundo o Globoesporte.com, o Crespo não prioriza mais a chegada de um lateral que possa também atuar como zagueiro. Um lateral direito de ofício já é o suficiente para o treinador. Vocês vão lembrar que essa informação que o São Paulo queria aí um lateral que também pudesse jogar como zagueiro, né? Agora o Gé traz essa informação que o Crespo não faz questão de que o cara jogue como zagueiro. Se trazer um cara para jogar no lateral que seja um lateral de ofício, já é o suficiente, né? Já é o suficiente aí. Então, é o segundo reforço que tem que trazer para ontem é o lateral, né? O primeiro reforço da era Crespo é o Gonzalo Tapia, né? Que é o atacante polivalente que o São Paulo queria, mas tem que trazer o raio de um lateral. O time precisa de mais um lateral aí, tá bom? Enfim. Segundo o blog do São Paulo, o São Paulo contratou o zagueiro destro Arthur Capaz, tá? Aí para reforçar as categorias de base de Cotia. Ele deve chegar aí para jogar no Sub-17. O Arthur vinha se destacando aí no Novo Horizontino em 2025 e chegou a disputar até partidas pelo Sub-20 do clube do interior paulista, demonstrando muita maturidade e potencial para a posição, tá? Então tá aí zagueiro Arthur Capaz, destaque do Novo Horizontino, né? Jogou no Sub-17, Sub-20 também do Novo Horizontino, destaque lá. E o São Paulo contratou para as categorias de base aí de Cotia, ele que é zagueiro, que a gente não tem nenhum zagueiro pronto agora, ou próximo está pronto, para poder jogar no time de cima, né? A gente tá falando, pô, precisa de um zagueiro, tem que contratar um zagueiro, na base não tem ninguém, para agora não tem. Daí o São Paulo trouxe agora o Arthur Capaz que é para a base, né? Não é para o time de cima não, pelo menos não por enquanto. Pode ser que ao longo do tempo ele se destaque, evolua na base, aí sim ganha uma oportunidade no time de cima, mas no começo agora não é para o time principal, né? Então o São Paulo trouxe aí mais um zagueiro para as categorias de base, né, cara? Enfim, torcer para que o moleque vai bem, né? Boa sorte para ele, que jogue muito no São Paulo e que, quem sabe aí, nos próximos anos esteja no time profissional do São Paulo. Essa é uma posição até carente na base do São Paulo. A gente tá falando que tem que ter um zagueiro no time de cima que só tem 4.
né? Na base tem uma posição carente, porque, repetindo, não tem nenhum zagueiro agora que tá perto de estar pronto pro time de cima. Nem mesmo o Igão. O Igão é reserva do time sub-20, pra vocês terem ideia. Né? Ele é reserva do time sub-20, então é uma posição que é carente também nas categorias de base aí do São Paulo, né? Meu querido, se inscreve no canal caso não for inscrito, deixa o like, falou, tamo junto, saudações tricolores.